A você, estudantes aí da disciplina de EBEA, ou internautas que por aqui chegaram por algum motivo, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai estar fazendo aí uma rápida explanação a respeito do mundo sensorial dos animais e também vamos dar uma introdução rápida ao que é o estudo da etologia, ok? Para isso a gente vai apresentar o material que normalmente a gente trabalha em sala de aula. Aqui o vídeo vai ficar bem mais curto, normalmente a gente gasta 2 horas para fazer essa explanação, mas aqui a ideia é somente apresentar. Se você tem interesse nessa área e quiser material escrito sobre esse tema, a gente vai ter bastante satisfação em estar te enviando uma apostila que nós estamos escrevendo, ok? Só deixar o e-mail aí que a gente envia, ok? Bom, para a gente iniciar então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então vamos começar aí. Antes de começar, é uma coisa muito recente que eu tive contato e faço questão de destacar, que aqui no Brasil nós temos uma Sociedade Brasileira de Etologia, ok? Que funciona há bastante tempo e que muito contribuiu para o estudo do comportamento animal, tá? Eles até têm uma revista de etologia, ou seja, um periódico científico que publica material científico, né? Artigos científicos, revisões bibliográficas sobre etologia, ok? Faço questão de destacar porque considero a atuação destas sociedades, destes grupos, extremamente importante. Agora, uma coisa que eu percebi muito interessante é que nos últimos anos tem crescido muito o estudo prático da etologia, principalmente aplicado aos animais domésticos, né? Animais de produção, animais de laboratório, animais de companhia, principalmente animais de produção mesmo. Então, nesse sentido, outros profissionais das ciências agrárias têm atuado principalmente com pesquisas práticas, o que eu acho muito interessante. Bom, perguntas iniciais então. O que a gente pode iniciar lançando alguns desafios, algumas perguntas para a gente responder? Por que o comportamento ocorre numa espécie? Por que esse comportamento está ocorrendo naquela espécie de vida livre ou de vida em sistema de alojamento? Por exemplo, tem que ter alguma vantagem evolutiva. O animal não realiza algum tipo de comportamento se ele não tiver algum tipo de benefício. Porque se não tivesse benefício, o comportamento já havia desaparecido há muito tempo naquela espécie. Primeiro raciocínio que a gente tem que fazer. Bom, como surgiu esse comportamento nessa espécie? Provavelmente de alguma necessidade, né? Ao longo do processo evolutivo. E se comportamento é natural, há de se ter, então, uma vantagem evolutiva, como, por exemplo, os exemplos que nós temos aqui. O coelho cavando toca, ele cava a toca para proteger os seus filhotes, para colocar os seus filhotes, para parir num lugar mais protegido, mais isolado, protegido contra as intempéries, né, por exemplo, e o porco selvagem fuçando o solo. Além de fuçar o solo e encontrar ali alguma coisa para ele comer, ele está também diretamente pegando alguns nutrientes, como por exemplo ferro. Hoje em dia que o nosso suíno parou de ter essa capacidade de fuçar o solo e o crescimento muscular dele é muito rápido, nós temos que fazer administração de ferro diretamente no animal, né? Então, somente dois exemplos aí para a gente começar a entender essa questão do comportamento. Bom, como então que o comportamento funciona? Nós temos aí o cérebro comandando tudo, né? Tudo que nós fazemos, tá? Fazemos a partir do cérebro, tá? Mas o cérebro é influenciado. Ele é influenciado principalmente pelo que o animal aprendeu ao longo, né, da vida dele. Então, a tomada de decisão vai influenciar muito no controle cerebral. Ele vai tomar algumas decisões com base no instinto dele, mas principalmente com base no que ele já vivenciou, né? Vivenciou de situações perigosas, por exemplo. Para ficar mais claro, eu acho que é melhor apresentar esse exemplo aqui, que é um assunto muito complexo. Então, para clarear um pouco, olha só. Quando nós falamos que uma cadela vai parir,
essa cadela pode nunca ter parido, que ela vai conseguir fazer seu parto. Por instinto, ela vai saber o que tem que fazer. É como se essa informação de como parir já viesse em seu DNA. Ela sabe como fazer isso, com o instinto, tá? Através do instinto. Mas uma cadela que já pariu 2, 3 vezes, ela já tem mais facilidade, porque ela foi acumulando experiências. E é claro que o organismo dela está mais preparado para isso também. Então, nesse caso, como ela já vivenciou alguma situação, ela aprendeu, tá? Ela teve um certo aprendizado, isso foi acumulando e a partir do controle cerebral, ela faz essa ação de maneira muito mais clara. Eu não sei se eu compliquei ou descompliquei, mas de certa forma é assim que acontece, né? Vamos avançar um pouco mais, que depois a gente vai estar falando mais algumas coisas, né, relacionadas. Bom, então, de uma maneira geral, para resumir isso tudo que a gente comentou, nós temos os estímulos que vão afetar de alguma maneira o cérebro ou um centro de processamento mais rápido. Muitas vezes o processamento tem que ser mais rápido e a informação é processada na própria coluna espinhal do animal. Então, nós temos os estímulos. O que é que podem ser estímulos? O tato pode ser um estímulo, o calor pode ser um estímulo, a luz pode ser um estímulo. Nós temos vários estímulos que afetam os animais em todos os ambientes. Esse estímulo, então, proporciona um processamento da informação. O centro de processamento, que normalmente é o cérebro, vai pegar, vai processar, vai comparar com aquilo que ele tem armazenado, com aquelas informações, e se tiver havido aprendizado, ele vai aproveitar alguma informação anterior para estar tomando uma nova decisão em cima disso. Ele pode, ao longo da vida dele, mudar as decisões. Tá? O animal pode se comportar de uma maneira, mas depois de uma experiência, ele aprende, e se ele aprendeu, ele muda o comportamento. Tá? Lembrando que o aprendizado acontece quando o animal muda o seu comportamento. Então, depois disso aí, ele vai ter uma resposta, né? Normalmente, esses 5 passos aqui, ó, acontecem numa cadeia de estímulo-resposta de 5 passos diferentes, que a gente daqui a pouco vai indicar um vídeo muito importante de ser visto, tá? Para compreensão disso aí e para ampliação do assunto. Essa resposta normalmente é dada pelos músculos. Por exemplo, o animal que passa por uma situação perigosa, a resposta dele é acionar seus músculos para sair daquela situação. Né? Isso é muito comum, a gente sempre cita isso, antes era muito comum e hoje está deixando de ser comum. Por exemplo, cães que têm medo de pedra. Muitas vezes o cão não passou por aquela situação, né? Então, muitas vezes, quando chega o estímulo visual dele, ele não associa aquela pedra com algo ruim, mas depois dele passar por essa situação uma vez, ele vai acumular essa experiência e vai sempre ter medo da pedra. Tá? Isso pode acontecer, está deixando de acontecer. A aprendizagem, então, ela se concretiza quando alguma experiência modifica o comportamento anterior. Então, a aprendizagem depende da experiência. É claro que nós não estamos falando que o comportamento do animal é somente aprendizado. Não. O animal já traz consigo comportamentos também inerentes daquela espécie. É o que eu falei, é como se o DNA do animal tivesse lá escrito alguns tipos de comportamento. Só que grande parte do comportamento vai ser adquirido, principalmente com as experiências que ele passa, que vão modificar o comportamento. Daí acontece, então, a aprendizagem, ok? Lembrando que nenhum comportamento é totalmente dependente de origem genética. Tá? Todos os dois tipos de comportamento, que vem do gene genético ou do meio, estão a todo momento interligados de uma maneira geral, né? Bom, qual a importância da aprendizagem, então? A aprendizagem vai ser importante para a sobrevivência do animal, para a busca de recursos pelo animal. Tá? O animal, por exemplo, a partir do momento que ele tem mais técnicas para buscar recursos, como, por exemplo, alimento,
ele vai garantindo a sobrevivência dele e dos indivíduos de maneira mais eficiente, tá? E os animais aprendem de várias maneiras. Eles aprendem por tentativa e erro, tá? Eles aprendem observando outros animais. A fase infantil dos animais é muito importante, principalmente para observar, tá, as mães, por exemplo, realizando certos tipos de comportamento. Normalmente, esses animais que observam os pais, eles têm maior sucesso quando na fase adulta. Imagina, por exemplo, que você tem a ovelha junta de seu filhote, a ovelha com o filhote, e eles têm grande contato. Essa ovelha vai aprender bastante observando a sua mãe. Se você quebra esse vínculo, essa ovelha, esse filhote vai crescer e talvez tenha algum problema futuro relacionado ao comportamento maternal, tá? Bom, para aprofundar um pouco, é fundamental, e aqui a gente indica, tá, tá até no nosso roteiro de estudos dessa disciplina, você ter acesso aí, você vê o vídeo do estímulo-resposta. É um vídeo que a gente fez uma explicação muito simples, tá? Nos últimos anos, a gente não tinha aí algo em português, somente o original em inglês. A gente está tentando legendar esse vídeo completo para o português, mas ainda não conseguimos, ok? Então, é essencial vocês verem o vídeo de estímulo-resposta, tá? Para você continuar, para você entender um pouco mais do que eu estou falando e para você entender todo o comportamento animal, porque esse vídeo vai ser fundamental para você entender futuramente os processos fundamentais, o comportamento prático, enfim, muito do que a gente vai falar ainda aqui na disciplina. Bom, mundo sensorial dos animais é algo muito complexo, tá? Porque os animais evoluíram em milhares, milhões de sistemas diferentes e desenvolveram milhões de adaptações diferentes a cada sistema que evoluíram, né? Então, em cada situação, o animal pode ter desenvolvido uma adaptação. Aqui a gente vai falar dos sentidos mais importantes dos animais, porque nós sabemos que reflete em cima do seu comportamento. Então, nosso objetivo aqui é dar uma explanação, dar uma ideia rápida, muito simples, né, do mundo sensorial dos animais, principalmente relacionando aos animais que hoje a gente considera mais importantes, como animais de companhia, animais de produção, animais de laboratório, principalmente. Bom, quando se fala em mundo sensorial dos animais, tá? Normalmente a gente esquece uma característica, que é a plasticidade, que é a capacidade do animal, tá, em se moldar à situação de meio. Fica muito fácil da gente entender a plasticidade se a gente pegar a situação do camaleão. Só que o camaleão da natureza seria algo interessante se o nosso objetivo não fosse comportamento prático. Como aqui o nosso objetivo é estudar comportamento prático, fazemos a seguinte pergunta para vocês. Podemos considerar a plasticidade de animais em sistemas produtivos? Sim, né? O sistema produtivo a ser desenvolvido, ele tem que garantir plasticidade para que o animal se adeque àquele sistema. E aí nós estamos evoluindo muito nos sistemas produtivos. Por quê? Porque hoje a necessidade de bem-estar animal é muito elevada. Então nós estamos melhorando nossos sistemas produtivos ou voltando a sistemas produtivos mais plásticos dos animais. Vamos pegar o exemplo das galinhas caipiras, né? Antigamente a gente criava galinha caipira solta. Isso, por exemplo, na década de 50, na década de 60, a galinha solta. Depois, a partir do momento que a gente aprisionou essas galinhas em pequenas gaiolas, nós evoluímos em termos sanitários, mas perdemos muitos em termos comportamentais, tá? E geramos vários problemas relacionados à falta de exercício, ao estresse dessas galinhas. Então, hoje, sistemas mais modernos que consideram a plasticidade criam galinhas soltas. Daí vem a ideia de produção de ovos livres de gaiola, que hoje cresce muito aqui no Brasil, tá? Bom, não podemos esquecer da audição, que é um dos sentidos mais importantes dos animais.
e varia muito entre os animais, tá? Inclusive, os animais podem escutar o que a gente, nós humanos, não conseguimos escutar, porque o nosso campo auditivo, medido em hertz, ele é muito curto comparado aos animais, tá? O hertz é uma frequência, é uma vibração, né? Uma quantidade que vibra por intervalo de tempo, e nós conseguimos medir frequência, escutar, né? Frequências baixas de 20 Hz até 20.000 Hz. Mas animais como, por exemplo, o cão, podem escutar frequências muito mais elevadas, né? E muitas vezes isso é complexo, porque há coisas que o animal vai escutar, há ruídos, barulhos que o animal vai escutar e eu não vou escutar. Então pode ter alguma coisa incomodando demais o meu animal, eu não saber o que é e ser algo de uma frequência superior que eu não estou escutando, tá? Sons inaudíveis podem afetar o bem-estar dos animais, exatamente o que a gente comentou, e o comportamento de alguns animais pode prever tsunamis ou terremotos. Normalmente, animais que conseguem captar uma frequência muito baixa, como, por exemplo, o elefante, né, que tem alguns sensores até nas patas aí. Bom, a visão é algo fundamental para os animais e é algo que vai impactar muito até mesmo o manejo dos animais, tá? Aves e peixes podem utilizar outro padrão de luz. Aqui, o padrão da ave é um pouquinho diferente do padrão do ser humano. E mamíferos domésticos têm dificuldade em distinguir cores. Aqui, por exemplo, embaixo, que vocês veem, né, como que o cachorro enxerga e em cima como que os humanos enxergam. Então, alguns animais podem ter essa dificuldade. A resolução varia muito entre os animais, e aqui a resolução, a gente está falando na capacidade de distinguir pequenas diferenças no objeto, né? Quando você está falando de resolução, você pode aproximar a sua visão e conseguir distinguir pontos muito pequenos. Quando esses pontos muito pequenos são facilmente distinguíveis, nós chamamos isso de alta resolução. Uma águia, por exemplo, consegue enxergar um rato, uma cobra, a muitos metros de distância. Mas ovelhas, por exemplo, já têm dificuldade para enxergar, né, quando comparado a outros animais. Não tem tanta resolução. Agora, um assunto prático muito importante é o campo visual. Isso vai refletir diretamente no nosso manejo e aqui a gente dá mais ênfase, né? O campo visual dos animais varia muito. E aqui a gente tem que entender que há animais que são predadores, na natureza são tidos como predadores, que normalmente têm os dois olhos aqui na frente. Ou seja, a visão binocular. Quando a gente fala em visão binocular, nós estamos falando de uma visão com dois olhos, uma visão normalmente mais potente, onde o animal ele consegue focar mais e perceber a movimentação dos objetos de maneira mais eficiente, ok? Mas nós temos também a visão monocular, onde os animais conseguem enxergar bastante de lado. Por exemplo, o suíno, o bovino, tá? O cavalo, eles têm também olhos laterais, tá? Esses olhos laterais deles aumentam o campo de visão. Então, ele consegue ver lateralmente. Isso é muito importante para animais que são tidos como presas, como esses 3 animais que eu falei para vocês. Tá ok? É típico também de animais que abaixam a cabeça para pastejar. Tá? E precisam, né, sempre estar vigiando de alguma maneira o ambiente, porque pode aparecer um predador. E se algo lhe chama atenção, ele tem a possibilidade de concentrar a visão dele de forma binocular, ok? E enxergar com mais facilidade, com maior atenção, ok? Então, cavalos, bovinos, usam tanto a visão binocular quanto a visão monocular. A visão monocular lhes garante maior campo, maior proteção, mas a qualidade melhor de visão mesmo vai ser com a binocular. Nós vamos falar disso mais para frente. Isso vai refletir também em algo muito importante, que é também em relação à visão, a zona de fuga dos animais. A zona de fuga se refere à distância segura do que o animal sente em relação a algo que está se aproximando, né? Um ser humano, por exemplo,
Imagina que você está se aproximando de um gado holandês mais tranquilo. Talvez você pode aproximar até 1 metro que a vaca não vai andar. A distância de fuga dela seria 1 metro. Até 1 metro ela se sente confortável. Mas se você falar de gado zebolino, como por exemplo um gado Nelore, conforme for, a 50 metros o animal já sai em disparada. Então a distância de fuga seria de 50 metros. Essa distância varia conforme vários itens que a gente vai comentar futuramente quando falarmos de distância de fuga. Né? A raça do animal varia, a idade do animal, o manejo do animal, muita coisa impacta na zona de fuga. Bom, o olfato é muito desenvolvido, tá? Principalmente nos mamíferos domésticos, como o cão e o gato. E aí as rações para esses animais devem explorar bastante essa característica do olfato, devem caprichar em aditivos ou ingredientes que proporcionem essa maior atração. Tá? Essa alta capacidade do animal em perceber o cheiro está muito relacionada à quantidade de células que podem captar esse estímulo olfativo. Essas células estarão presentes no nariz do animal, né, do focinho do animal. Bom, para termos de comparação, os humanos têm 5 milhões de células receptivas e receptores, tá, no nariz. Já os cães, 250 milhões, podendo variar conforme as raças. Cães de caça, por exemplo, chegam a ter 300 milhões. Então, essa quantidade de células que captam esses estímulos olfativos refletem diretamente na capacidade de cada animal de perceber os cheiros. O cão se destaca por causa disso. E aqui nós estamos dando exemplo, por exemplo, de cães que são utilizados na busca de drogas, né? Como por exemplo essa figura que vocês estão vendo, mas também existem cães, por exemplo, que conseguem encontrar pessoas debaixo de escombros, justamente porque são treinados para buscar o cheiro da adrenalina naquele momento ali. Bom, o cheiro também, o olfato é muito importante para reconhecimento e avaliação do alimento, da relação social. Vários animais, quando chegam próximo das suas crias ou dos seus entes ali, do convívio, eles se reconhecem principalmente pelo cheiro, tá, das suas genitais. Então é muito comum um animal cheirar a genital da outra. Alterações de humor e reprodução. E aqui a gente já começa a falar também de feromônios, tá? Marcação de território, para alguns animais, a urina vai ter alguma substância que vai proporcionar odor para marcar o território, e isso vai ser identificado por outros animais, isso é muito comum, tá? E os feromônios são importantes porque os feromônios são substâncias que viajam, tá? Viajam no ar e levam alguns sinais químicos para outros animais. Nós temos hormônios, por exemplo, que viajam dentro do corpo animal através da corrente sanguínea para levar uma sinalização química para outra célula de outro tecido. Aqui nós estamos falando de substâncias que viajam no ar, tá? E chegam no centro olfativo, na célula olfativa de outro animal e carregam algum tipo de informação, que pode ser, por exemplo, de um animal assustado ou calmo, animal sexualmente ativo ou sexualmente inativo, ou animais agressivos e amigáveis. Se tem uma cadela no cio ou algum animal no cio, ela de alguma maneira, né, uma égua também é muito comum, ela de alguma maneira excreta esses feromônios e os machos percebem a grande distância e vão buscar aí esses animais. A pergunta que a gente deixa aqui é a seguinte: há feromônios em humanos? A gente também exala feromônios? Eu acredito que sim, embora muitas vezes a gente nem perceba, tá? Fica aí a dica para pesquisar. Bom, aqui algo muito interessante que acontece na prática com alguns animais, como bovinos e principalmente com equinos, onde é mais fácil observar. Eles percebem o feromônio de maneira muito fácil. E aqui nós temos uma figura de um cavalo realizando o que a gente chama de reflexo de Fleming. É como se o animal ele abrisse as narinas para captar maior quantidade de feromônios. Bom, o tato ele é importante para alguns animais. A gente cita aqui a toupeira nariz de estrela, que para a gente não tem tanta importância econômica, não tem uma importância biológica, né? Bom,
Para a gente é muito importante a compreensão da luz, do estímulo luminoso para os animais. Isso vai ter uma importância prática para os animais domésticos gigante, tá, gente? A luz, ela é muito importante, principalmente considerando aspectos reprodutivos. A luz influencia a reprodução diretamente, tá? A variação do fotoperíodo influencia diretamente a reprodução. Mas, para a gente começar a falar de luz, que a gente vai destacar bastante esse tema, nós precisamos entender o que é o fotoperíodo. O fotoperíodo se refere à quantidade de luz que nós temos por dia, tá? Em determinado lugar, em determinada época do ano. Vamos dar um exemplo mais claro? Se o Sol nasce às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde, nós temos 12 horas de fotoperíodo. Mas, considerando a inclinação da Terra, o fotoperíodo vai variar. No inverno, nós temos um fotoperíodo mais curto e no verão, nós temos um fotoperíodo mais longo. Então, no inverno, exatamente quando inicia o inverno, nós temos o menor dia do ano, o que nós chamamos de solstício de inverno. E no verão, quando se inicia o verão, nós temos o maior dia do ano, nós chamamos de solstício de verão. Entre esses dois, nós temos o equinócio de outono e o equinócio de primavera. Em resumo, de junho até dezembro, aqui no hemisfério sul, os dias são crescentes. O fotoperíodo é crescente. E o fotoperíodo crescente estimula a atividade reprodutiva da maior parte dos animais. Já o fotoperíodo decrescente vai acontecer de dezembro até junho, tá? E normalmente, para grande parte das espécies, está associado a um descanso reprodutivo. Você sabe bem que galinha caipira, por exemplo, coloca muito menos ovos na época da quaresma, onde o preço, né, por esse e outros motivos, vai lá em cima. Então, o fotoperíodo, a compreensão do fotoperíodo é essencial para se estudar a reprodução. Nós temos animais estacionais, animais que vão entrar em cio em época reprodutiva, ser mais receptivos em uma determinada época do ano, como, por exemplo, acontece com o cavalo, com a égua, tá? Mas nós temos também animais poliestrais, tá? Que vão ter vários períodos, tá? Receptivos, períodos de cio, período de estro ao longo dos anos. Não vai ser uma coisa muito influenciada pelo clima, como acontece com os estacionais. Por exemplo, a vaca, ela vai dar vários cios ao longo do ano. A porca também vai dar vários cios ao longo do ano. Então, a gente chama esses animais de poliestrais, tá? As aves, elas sofrem influência direta do fotoperíodo, uma influência muito forte, tá? E o fotoperíodo crescente, ele estimula bastante a atividade reprodutiva nas aves como um todo, e o fotoperíodo decrescente desestimula. E para que isso não aconteça na granja, se utiliza iluminação artificial. E aí, para ficar mais claro, eu acho que é um exemplo muito importante que a gente tem que explicar bem aqui para os estudantes entenderem, embora possam estudar esse conceito também em outra disciplina, é a questão da iluminação artificial em aves. Por exemplo, vamos pegar esse slide aqui. Imaginem que vocês têm 13 horas de luz natural em determinada época do ano, mas você quer dar 14. Então, você vai ter que dar 1 hora de luz artificial. Você vai ter que saber a que horário o sol se põe para você estar ligando a luz artificial para completar essas 14 horas, né? É claro que na prática nós não vamos lá e vamos acender a luz, não. Isso é tudo automático. Hoje se utiliza timers, tá? Para estar acionando a luz e apagando a luz em horário determinado. Aqui o exemplo é de 14 horas. Normalmente para aves poedeiras se utiliza pelo menos 16, ok? Então, é um estudo um pouco mais complexo daquela região que nós precisamos saber, naquela época, né, que horas que o sol nasce e que horas que o sol se põe, para a gente poder estar regulando o timer, pelo menos aí a cada 15 dias, para corrigir os erros, tá ok? Mesmo porque o erro vai variar de acordo com a época do ano.
né? Bom, outros órgãos de sentido dos animais. E aí, se a gente fosse pegar vários e vários animais, a gente ficaria aqui mais uma hora só falando de adaptações. Aqui nós estamos pegando os que a gente considera mais importantes, né? Em peixes, por exemplo, eles têm uma linha lateral que detecta variações na pressão da água, tá? Todos que estudam piscicultura, aquicultura, estudam a importância dessa linha lateral, tá? E peixes também conseguem perceber aí variações elétricas na água de maneira muito fácil. Então, peixe tem esses órgãos de sentidos que são importantes. Bom, então nós temos aí também a ecolocalização, que pode acontecer no ar, né, como morcegos, por exemplo, ou na água, no caso de golfinhos, onde o animal emite algumas ondas sonoras, essas ondas vão rebater nos objetos e vão voltar para ele, e ele interpreta isso de uma maneira que a gente não tem muito claro, né? O cérebro dele consegue processar isso e informar a ele sobre a localização onde que isso ali está. De qualquer maneira, esse princípio, essa ideia também é utilizada no sonar, tá? de um submarino, por exemplo. Para finalizar, eu queria falar para vocês um pouco de instinto, que é uma coisa muito importante, pessoal. O que seria o instinto? O instinto, conforme nós estamos explicando aqui, ó, são predisposições inatas para a realização de determinadas sequências de ações caracterizada por ter sequência padronizada e definida. Traduzindo, são algumas ações que os animais realizam principalmente para a sua sobrevivência. Eles já nascem com essas ações embutidas no seu DNA. Por exemplo, um pavão, aqui com a cauda aberta, o intuito é reprodutivo, é chamar a atenção da fêmea. E vários animais têm algumas estratégias distintas justamente para garantir o sucesso reprodutivo. Mas também nós temos algumas atividades distintas de outros animais. Instinto contra a proteção de predadores, instinto materno para cuidar dos filhotes. Enfim, o instinto vai ser muito importante porque ele está relacionado a ações importantes para ele, que estão relacionadas com o sucesso dele de alguma maneira. Sucesso reprodutivo, sucesso materno, tá? Proteção contra predadores ou prevenção de predadores. Enfim, o instinto é esse conjunto de ações que ele vai realizar de maneira instintiva, já está dentro dele para garantir, tá, o seu sucesso aí de alguma maneira. Bom, então aqui foi uma rápida explanação sobre essa introdução ao comportamento, mundo sensorial dos animais, tá? Espero que vocês tenham gostado, mas chama atenção, para aprofundar um pouco mais nesse tema, leiam o conteúdo que nós deixamos aí para vocês, tá? E principalmente vejam o vídeo estímulo-resposta, ok? Um abraço, felicidades para todo mundo.